Bom, vamos lá. Agora você vai entender um pouquinho melhor sobre metas. Como a gente vem falando nesse módulo, quando a gente começa a atender nosso cliente, a gente precisa entender um pouco mais dele, a gente precisa entender das dificuldades dele, das demandas, das prioridades, do histórico. A gente traça uma jornada, a gente desenha uma jornada com o nosso cliente. A gente precisa do máximo de informações possíveis para conseguir entregar um serviço o mais próximo do personalizado possível ou o mais personalizado possível, porque quando a gente está trabalhando com grupo, a gente não consegue fazer uma entrega tão personalizada, mas a gente precisa pelo menos adequar o máximo possível a uma característica de cada um daqueles que está ali, nem que seja da nossa abordagem com ele. E de uma maneira geral, quando a gente está trabalhando com o serviço personalizado, aí sim a coisa tem que ser muito específica. E a gente vai falar agora de estabelecer metas. A primeira coisa que a gente precisa entender para estabelecer as metas para o nosso cliente, para os nossos clientes, é a estrutura. Qual que é a estrutura que ele tem? Onde ele vai treinar? Independente de ser até numa academia, qual que é a estrutura que essa academia ela pode entregar para ele? Isso vai determinar o que ele pode fazer no treino, o que ele não pode fazer. Eu tenho cliente que treina em casa, ele não tem nenhuma esteira, nenhuma bike, nem nada que possa fazer ele executar um movimento cíclico, a não ser um salto de corda. Eu tenho que adequar a essa estrutura dele. Isso não é problema. Afinal de contas, a não ser que seja muito específico, ele precise correr, bom, a sua estrutura ela vai ter que ser a rua. Então a gente tem que adequar quando a gente for estabelecer metas. Qual estrutura esse cliente, né? Adequar não, a gente tem que entender qual estrutura o nosso cliente tem. A gente precisa saber quais os recursos, porque senão você fica muito limitado. Se você não se atenta a isso daqui e não consegue perceber. No caso da estrutura, se você faz um serviço online, você quer fazer um serviço online onde o treino seja só para quem tem equipamento em casa? Ok. Você quer fazer um treino que atenda quem tem equipamento e quem não tem equipamento? Você tem que planejar pensando nisso, a estrutura, o foco, que você está querendo aquilo ali. E no caso do individual ou das academias, você tem que ter noção de como é que aquela estrutura ali funciona. E aí, em relação a recursos, isso está diretamente ligado também à jornada, desenhar essa jornada, a definir as metas, porque você não pode achar que seu cliente vai ter condição de comprar um suplemento. Você não pode achar que seu cliente vai ter condição de pagar um nutricionista, ele decidiu pagar você. Ele decidiu fazer o investimento dele em você, o resto ele não pode no momento. Então que você dê pelo menos para ele orientações, olha, cuidado, vamos maneirar nisso, através dessa entrevista que você fez, da consulta que você fez com ele, da anamnese, você conseguiu perceber que ele tem hábitos que você não vai prescrever uma dieta, mas você vai direcionar. Olha, você tem que diminuir essa quantidade de açúcar, você tem que diminuir essa quantidade de gordura, você tem que adequar, você tem que tomar mais água, você tem que dormir melhor. Então tem coisas que a gente consegue atuar sem ultrapassar as barreiras do nosso conhecimento e as barreiras legais, de forma que a gente consiga adequar aos recursos que esse cliente tem. A gente não pode contar que o cliente possa ir 2 vezes por semana no fisioterapeuta. Quem trabalha com atleta enfrenta isso. O atleta geralmente ele não tem muita condição. Então a gente tem que adequar, a gente precisa saber qual a estrutura, quais são os recursos e a gente precisa traçar metas parciais. Então, por isso que eu falo aqui, estabelecendo metas. Isso aqui são 2 pontos importantes e essas metas parciais elas são fundamentais para aterrissar o aluno na realidade, não deixar ele viver um sonho. Então, numa consulta, você precisa colocar o seu aluno na cadeira e falar assim, opa, peraí, você quer perder 30 quilos em um mês? Não é assim, isso não é saudável. Vamos avaliar de maneira um pouco mais aprofundada quais os recursos você tem, qual estrutura você tem. E em relação à estrutura, que a gente pode falar até familiar. Essa cliente, por exemplo, é uma cliente que quer perder 30 quilos em 2 meses. Você tem estrutura familiar para isso? As pessoas na sua casa elas te apoiam? Ou as outras pessoas também têm problema com alimentação, comem muito e vão ficar comendo na sua frente? Então tem uma série de pontos que a gente precisa avaliar e essas metas parciais para lá, peraí, em 3 meses não, mas em 1 ano você consegue. Fora isso, infelizmente eu não consigo te atender. Isso não vai ser saudável
Você não vai conseguir sustentar isso. Então a gente precisa usar essas metas parciais para manter o aluno firme no programa e fazer com que ele entenda que as etapas elas acontecem de maneira gradativa. Nada vem de repente, nada vem fácil, de maneira simples assim. E aí sim a gente vai traçar a meta final. Então, essa meta final ela está ligada ao objetivo do seu aluno. Por que eu coloquei por último, Léo? Mas quando a gente começa a conversar com ele, a gente já tem isso daqui. Sim, mas isso é o que ele quer. Quando ele fala isso para você a primeira vez, é o que ele deseja. Mas quando a gente chama ele para estabelecer metas e a gente utiliza esse momento para quê? Para avaliar se ele tem estrutura para isso, se ele tem os recursos para isso, quais são as metas parciais para ele entender que esse objetivo é possível ou não, dependendo do prazo que ele quer, dependendo da estrutura que ele tem, dependendo dos recursos que ele tem. Por enquanto a gente vai conseguir melhorar, mas com o tempo você vai precisar de uma estrutura melhor. Com o tempo você só tem condição de correr, você só tem um par de tênis, beleza, eu vou te ajudar nisso. Mas daqui a um tempo você vai precisar de um tênis melhor, de uma academia para você fazer um reforço, senão você vai machucar. Nós vamos começar com caminhada, porque você está muito pesado, muito pesada. Mas daqui a pouco vai ser importante uma musculação para fortalecer. Então a gente vai ter que arrumar, nem que seja uma estrutura mais barata. A gente vai ter que disponibilizar, você vai ter que disponibilizar esse recurso para quê? Para conseguir isso. Ou então, não tem esse recurso, você está com sobrepeso e a única coisa que tem para fazer é corrida, você só tem um tênis. Bom, então, além da corrida, agora eu vou ter que estruturar para você um treino de força em casa sem peso, só com peso corporal. Depois desse ponto, depois que a gente bater essa meta e essa meta, aí provavelmente a gente vai precisar de uma estrutura um pouco melhor, a gente vai precisar investir nisso. Então, aqui é estabelecer metas, estabelecer o nosso aluno com os pés no chão, colocar para ele metas reais, fazer ele entender o que é realidade e o que é fantasia. Porque muitos fantasiam e muitos têm esse objetivo aqui, mas quando chega nele não era nada disso que ele queria. Então a gente já tem que começar a tentar entender um pouco isso para colocar, não, peraí, o seu aluno quer fazer um movimento X e quer fazer um treino de bodybuilder, de competição. Peraí, mas você vai competir? Realmente é isso que você quer? Por que você quer? A gente tem que questionar, a gente tem que mostrar para ele o que é necessário às vezes para o objetivo dele, para ele entender, não, então você está certo, vou aos poucos, vamos dar o primeiro passo. Então o estabelecimento de metas é muito importante para que exista uma cumplicidade entre o treinador e o aluno, né, para ele entender, para os dois, para o treinador controlar e ensinar, ajudar o aluno a entender e enxergar direito o que ele quer, quando é que ele vai conseguir chegar e o que ele precisa conquistar para chegar nesse objetivo final.